Olá, gente. Sejam bem-vindos mais uma vez ao segundo podcast, o ACFit Podcast. A gente hoje tem um convidado muito especial. Eu sou o Antônio Caputo, host aqui do podcast. A gente também está no nosso canal do YouTube, sempre trazendo um tema da atualidade de saúde e bem-estar para a gente ajudar você e aquelas pessoas que você ama, porque lembrem-se, pessoas cuidando de pessoas, essa é a nossa missão, que essa corrente do bem ela vá mais adiante. A gente tem a missão de ajudar as pessoas. Então hoje eu trouxe uma pessoa que é mais do que especial. Ele está aqui com a gente desde o início. Eu tenho um fato engraçado para compartilhar. Matheus chegou aqui, já contando o nome dele para quem não conhece, para fazer a entrevista, ainda de máscara, era um negócio meio final de pandemia ali. E aí ele tirou a máscara e a gente conversou rapidamente, sentado num banquinho, para quem conhece aqui a academia. E logo no início da conversa, contratado está. Só me diz o horário que você quer trabalhar, o horário que você pode trabalhar, e assim foi. E desde então, a gente está junto aqui. Sou muito grato pela tua parceria, pela tua amizade, pelo teu profissionalismo. Eu gosto muito de deixar claro, poucas vezes eu trabalhei com uma pessoa tão humana e tão profissional. E você realmente é um cara diferenciado, saiba disso. E aí hoje, a gente tem aqui o Matheus como convidado especial para falar um pouquinho sobre alguns pontos importantes que já já a gente conta. Matheus, seja bem-vindo aqui, obrigado. Cara, muito obrigado pela oportunidade. Bom dia, gente. Eu sou o Matheus, para quem me conhece aqui da academia, professor de musculação na segunda, quarta e sexta pela manhã. Eu já trabalho aqui há 2 anos, como o Antônio disse, eu cheguei aqui, cara, foi indicação de um amigo em comum que a gente tinha. A academia ia começar a abrir, precisava de equipe nova. Ele conheceu o meu trabalho em um condomínio bem isolado assim da cidade. Ele reconheceu que seria alguma coisa que acrescentaria para a equipe e passou meu contato para o Antônio. O Antônio me chamou. Nunca tinha vindo aqui para esse lado de Itaipava na minha vida. Eu fiquei perdido. O que é que tem? Andei, cheguei. Academia fechada ainda, tudo apagado. Cara, sentamos aqui, o cara me recebeu bem, conversamos e estamos aqui hoje por causa disso. Ainda usava aparelho, tá? Se eu não me falha a memória. Eu tirei pro casamento. Essa é a parte boa da vida. Matheus, gente, é um cara diferenciado. E ele hoje cuida de um público aqui. Ele cuida de vários públicos, mas um especial é o tema de hoje. A gente vai falar sobre treinamento de força para idosos. E eu já de cara vou te fazer uma pergunta, Matheus, que eu acho que ela é bastante importante ser esclarecida. Na tua visão, qual é a importância do treinamento de força para idosos, tá? E quais são assim os cuidados que são importantes, né, para o idoso? Como é que você vê isso? Assim, qual a importância e quais são os cuidados? Cara, a importância. Vamos lá. A importância principal com relação ao treinamento, no geral, não só de força, para idosos, é a melhora da qualidade de vida. Você melhora a qualidade de vida proporcionando uma coisa chamada autonomia funcional. E o que seguiria essa autonomia funcional? Digamos que assim, são coisas normais, atividades da vida cotidiana que você hoje em dia consegue fazer. Por exemplo, você consegue pentear o seu cabelo, lavar a sua cabeça, amarrar seu sapato, abaixar para fazer alguma coisa. Que os idosos podem, por conta de alguns efeitos deletérios que o envelhecimento tem, que vão acontecendo de forma natural, você vai perdendo algumas valências físicas que a gente consegue tratar através da musculação e do treinamento em geral. Tá? Então eu diria que a principal importância está devido ao aumento da qualidade de vida, né? Da autonomia funcional. Além disso, a musculação específica, ela vai tratar o que a gente chama de sarcopenia. A sarcopenia seria a perda de massa muscular associada ao envelhecimento. Tá? Além disso, a força que o seu tendão exerce sobre os seus ossos quando você está realizando os exercícios da musculação vai trabalhar para melhorar a sua densidade mineral óssea. Tá? Tratando questões como osteoporose, por exemplo. E a segunda pergunta tratava sobre os cuidados. Na tua visão como professor, o que a pessoa que está vindo para cá ela precisa ter de cuidado para começar a fazer exercício de força? Idoso, pensando no idoso. Idoso. Bom, por protocolo, a gente sempre exige um atestado médico, tá? Você esteja liberado para atividade física, por um médico licenciado, claro. Em segundo, eu acho muito importante a questão da anamnese, né? A gente conhecer, tá? E trocando essa ideia com o nosso aluno, porque mesmo que se trate de idosos, cada caso é um caso. Você pode ter idosos que têm muita autonomia, muita força, tiveram uma vida bem ativa e por isso têm uns gestos motores muito bons, e os idosos que, às vezes por conta de uma vida mais
Sedentária mesmo, né? E sedentária tem um pouquinho mais de dificuldade para realizar os movimentos. Tá? Então, acho que a primeira parte, mais importante, é você conhecer o seu aluno, para saber como que a gente pode levar ele daqui para onde ele quer chegar. Perfeito? Eu tô te ouvindo, Matheus, e lembrei do nosso podcast semana passada. Quem ainda não assistiu, tá lá no Spotify, no YouTube com o Alan, e a gente discutiu um assunto aqui que é o que você tocou agora. A gente tem muita característica aqui de receber o aluno, fazer uma boa avaliação, uma boa anamnese e ter um protocolo individualizado para a pessoa poder cuidar da saúde. É importante, na minha cabeça, que as pessoas entendam que cada pessoa é de um jeito, né? O idoso ele não pode comparar o que um outro faz com o que ele está fazendo. E assim por diante, né? Ele também não pode querer chegar aqui, poxa, eu já fiz isso a minha vida inteira e agora não estou fazendo, vou voltar a fazer do nada. Ele também tem que ter essa consciência, né? De respeitar o limite dele e ter essa escuta, né, compartilhada com a nossa equipe para ele poder ter a segurança que você tanto está falando, né? Porque, eu não sei se você vai concordar comigo, acho que o idoso ele fica mais exposto a lesões e problemas do que um jovem, por tudo isso que você falou, que ele vai perdendo, né, com o tempo. Ele perde massa magra, ele perde massa óssea, capacidade de elasticidade, capacidade de mobilidade. Então ele fica mais suscetível a lesões, certo? Assim, na minha visão como professor, eu imagino que na sua também. O que você acha disso? Concordo. Tem vários alunos nossos aqui, mais idosos, que por conta desse avanço da idade, eles vão ficando mais inseguros também. Então um outro ponto importante que você tocou é a gente criar não só o professor que vai prescrever o treino, como que vai acompanhar esse idoso no treino diariamente, professores e estagiários acompanham também. Você proporciona um ambiente seguro para aquele idoso. Perfeito? Perfeito. Como vou dizer? Até a questão do que você coloca no caminho dele para evitar que ele... Se eu bater minha perna em algum aparelho, ok, vai doer em mim. Vou xingar um pouquinho alto ali e falar, vai doer por uma horinha, duas. Se o idoso bater, cara, ele vai ficar... Muito frequentemente ele vai ficar marcado por um tempão, vai ficar uma marca bem complicado ali. Pode virar uma ferida, porque a pele dele é mais fina, a circulação dele também pode já estar comprometida, porque ele pode estar tomando uma medicação, pode gerar uma hemorragia ali curta, mas pode acontecer. O que eu vejo com idoso, assim, não sei se você vai concordar comigo, e enfim, a gente está aqui também, gente, sempre aprendendo junto. O idoso ele não tem contraindicação para fazer o exercício, pelo contrário. Mas ele precisa ter a dimensão de que com o envelhecimento, cuidados realmente são necessários, como você falou. Por onde ele vai se deslocar, o que vai ter em volta, como é que a gente cuida dele. E eu acho que aqui a gente acaba conseguindo isso muito bem, né? Com certeza. A gente sempre pensa, né? O que vai bater? Se eu vou passar por aqui, tem alguma janela por aqui? Se eu vou passar por aqui, qual parte do aparelho que eu poderia circular? Qual o caminho mais seguro para eu chegar onde eu quero chegar? Caso aconteça de eu ter um desequilíbrio, aonde que eu vou segurar? Perfeito. Entende? Sim. É como o idoso recomenda, assim, né? Quando ele vai ficando mais velho, a pessoa vai ficando idosa, é que no banheiro da casa tem um corrimão no banheiro. Porque, mas é besteira. Não é besteira não, porque quando você estiver tomando banho e escorregar, onde você segura? Quando você é jovem, você consegue recuperar o padrão de movimento. Quando você é idoso, você já não está escutando bem, você já tende a não estar vendo bem. Então, aí que eu acho que entra a gente, né, Matheus? Do que você falou da capacidade funcional lá do início. Quanto mais exercício físico você fizer com qualidade e orientação, mais essas funções te protegem de você mesmo. Então, ou seja, o envelhecimento não é algo ruim. Ele só precisa ser trabalhado para ele não se tornar algo ruim, né? Exatamente. E aí eu tenho uma última pergunta, Matheus. Qual mito que você enxerga sobre treinamento de força para idosos? Enquanto nisso aqui é um mito que, cara, eu gostaria de falar aqui para que as pessoas esquecessem isso pro resto da vida. Tem diversos. Eu acho que o maior mito que você tem com relação ao treinamento de força com idosos é que tem sempre que ser alguma coisa levinha. Que o idoso, coitadinho, ele fez 60 anos, ele já não pode mais pegar peso, ele não pode ter um treino com intensidade. Não pode, não pode render aquele treino dele. Eu acho que isso é completamente equivocado. Cada vez mais é provado que a gente pode trabalhar com intensidade, desde que tenha, é claro, um ambiente propício, um cuidado e um acompanhamento de forma eficaz. Perfeito. Eu tô te ouvindo aqui, Matheus, eu conversava com um médico, amigo, hoje eu posso falar que ele está ficando um amigo, o Dr. Cláudio Gil, um dos médicos mais icônicos do nosso país, é um especialista em saúde e bem-estar, maratonista, um cara que ele é um cara diferenciado.
E aí, conversando com o Dr. Cláudio, por acaso, hoje de manhã ele me mandou uma matéria sobre os artigos dele no New York Times. Então, não é pouca coisa, né? É um outro padrão. E uma discussão sempre muito boa do Dr. Cláudio, que eu aprendi estudando com ele ao longo da vida, é que treinamento tem que ter intensidade. Seja para o idoso, seja para a criança ou para o jovem, seja para o adulto saudável, para o atleta, para o revascularizado, tem que ter intensidade. Agora não dá para ser intenso todo dia, toda hora. Não. Tem que ter o controle, o equilíbrio. E aí, gente, eu vou dizer uma coisa que eu vou fazer propaganda mesmo. Eu, poucas vezes, olha que eu trabalho há 20 anos no mercado com educação física, sou professor também, tá? Só para deixar claro, apesar de eu não ter me apresentado ainda aqui. Mas tem uma coisa que está clara para mim. A equipe da ACFit hoje em dia, ela se diferencia por ela ter esse olhar cuidadoso. É como eu sempre costumo dizer, a gente erra, ninguém aqui é perfeito não. Mas olha, esse cuidado, seja com o jovem, com o idoso, com a mulher, com as pessoas, aquela coisa que a gente fala, né, Matheus? Pessoas cuidando de pessoas, a gente tem. E tem um outro tópico, Matheus, que não estava no nosso combinado, mas eu vou aproveitar que a gente estava nos bastidores aqui e a gente adora uma boa conversa, eu e o Matheus. E a gente falava sobre o conceito de health span, né? O que significa isso? Rapidinho, gente, só para vocês entenderem que o Matheus tem umas dicas boas sobre isso. Health span é o seguinte, antigamente a nossa população ela vivia numa média de 60 anos. Hoje em dia essa população ela vive mais de 80 na média, ou tem gente chegando a 100 anos. E aí alguns estudiosos hoje em dia estão tentando entender o seguinte, beleza, a gente está conseguindo viver mais, ótimo, só que como é que a gente consegue viver mais e com mais qualidade? E aí eu te pergunto, treinamento de força é algo que ajuda a viver com mais e mais qualidade na tua visão? Absolutamente. Absolutamente. 3 dicas importantes para o aluno que é idoso e que ainda não é nosso aluno, ou se você é pai, você é filho de algum idoso e quer trazer ele para a academia. Quais 3 dicas você daria importantes para essa pessoa se sentir segura, para ela vir treinar aqui com a gente? Ou então para ela levar alguém para treinar em algum lugar, também não importa, gente. Claro que se vier para ser fit a gente vai ficar mais feliz. Mas se você cuidar da sua saúde, a gente vai ficar tão feliz quanto. Quais são essas 3 dicas na tua visão de especialista sobre o assunto treinamento de força para essas pessoas se sentirem confortáveis e ajudarem o seu idoso? 3 dicas, certo. Vamos lá. Primeiro, procurar alguém que possa fazer um acompanhamento adequado. Perfeito. Entender onde você está, para entender aonde você quer chegar e como chegar. Então, manipulação correta das variáveis, volume, intensidade, intervalo. Quantidade de exercício, talvez? Sim. Que às vezes é bom, né? O volume do treino, de uma forma geral. Entra no volume no geral. Tem um tópico que eu acho que a gente podia falar um pouquinho, ver se faz sentido. A parte nutricional do idoso às vezes é negligenciada, não é? Frequentemente é. E a qualidade do sono. Agora eu me lembrei de uma coisa, eu tenho um aluno quase centenário e ele fala uma coisa pra mim todo dia. Antônio, sabe qual é um dos meus segredos para viver bem? Eu durmo bem. E eu vejo que muitas vezes a gente negligencia no idoso a qualidade do sono. E conheço até idosos que trocam a noite pelo dia, tá? Não é incomum. Pelas preocupações, pelas ansiedades. Você como especialista, nas tuas orientações, isso pesa ou não? O que você acha? Alimentação e sono. Com certeza. A alimentação e sono pesa bastante. E acontece com muita frequência da pessoa ficar mais idosa, ela não... vamos dizer... O pessoal diz que o idoso precisa de menos sono. Cada vez mais você pega em anamnese, coisa assim que você faz em avaliação física, o cara dorme realmente pouco, 4 horas, 5 horas, 4 horas e meia por dia. Eu diria que uma qualidade de sono elevada vai contribuir com certeza para a sua saúde. Uma hidratação adequada vai contribuir muito bem para a sua saúde. E a alimentação com certeza vai te levar além do que você poderia. Então, acho que os 3 tópicos principais que você colocaria para um idoso querendo melhorar a sua qualidade de vida poderia ser treinamento, alimentação e hidratação no geral, suplementação entra junto, e o sono. Perfeito. Gente, olha só, primeiro eu queria agradecer ao Matheus, a gente roubou um tempinho nosso da nossa agenda, né, pra gente poder fechar bem esse conteúdo aqui pra vocês. Lembrem-se do seguinte, dúvidas vão surgir milhares. O Matheus está sempre aqui na academia para tirar dúvida, para cuidar, como ele faz de forma brilhante. Eu faço questão de enfatizar isso. Ele e a equipe têm feito um trabalho muito, muito especial cuidando das pessoas aqui.
Para os nossos próximos vídeos, lembre-se, vocês podem deixar comentários, críticas, sugestões, porque ajuda a gente. Compartilhem esse vídeo no YouTube, no Spotify. Façam o seguinte, compartilhem o Spotify lá pelo Instagram, nos Stories. Ajuda a gente a levar isso para mais pessoas. A gente vai semana que vem com mais conteúdos, mais vídeos e mais informações para vocês. E fica claro, se você é idoso ou se você é filho ou neto de algum idoso, se preocupe com esses detalhes que o Matheus falou aqui. É muito importante treinamento de força. É muito importante observar o que o idoso come, porque ele vai perdendo esse apetite, ele vai comendo menos, ele perde também um pouquinho de força na mordida. Então, tem N coisas que tem que ficar de olho, ele tem que se hidratar. O Matheus falou muito bem, lembrou muito bem aqui. E esse último tópico do sono, lembrem-se só de uma dica. A sesta também, depois do almoço, ela computa nessas 24 horas de sono. Então, se o idoso tem esse hábito, não é ruim, não negligencie isso dele, não tire isso dele. Só observe essa qualidade de sono. E no mais, muito obrigado. Matheus, obrigado pela participação mais uma vez, foi sensacional. Até a próxima. Gente, Obrigado pela oportunidade. que isso, imagina. Curte, compartilha, segue a gente. A gente está aí no Instagram, no WhatsApp, aonde você quiser você acha a gente. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, galera.